Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dicas para você otimizar o seu jogo. Algumas dicas bem simples, alguns métodos para você tornar o seu jogo mais bem otimizado. Bom, nesse vídeo eu não vou falar nem especificamente sobre a parte da programação, de como fazer com que o código da programação do seu jogo seja mais otimizado. Eu quero falar mais num sentido de game design mesmo, como você planeja o seu jogo, executa ele para que ele fique mais otimizado. Eu não vou entrar muito assim em algumas questões técnicas da programação em si, questões de gráficos e tal. Bom, a primeira dica que eu separei aqui é você fazer com que certos objetos do game só entrem em ação quando eles estiverem próximos do player. Por exemplo, suponha aqui que eu tenha aqui a minha fase, né? Beleza. Aí aqui eu vou ter um inimigo, por exemplo. Esse inimigo anda daqui até aqui e depois desse ponto até este ponto. Aí suponha que aqui eu tenha um trigger que vai ficar oculto, que faça com que ele venha para cá, e aqui eu tenho outro trigger que faz com que ele vá para a direita assim que ele encosta. E suponha que a minha câmera, deixa eu alterar aqui algumas configurações, beleza. Aí eu tô com o meu personagem mais ou menos nessa posição, de tal forma que a câmera fique somente nesse ponto. Se a câmera do player está nessa região, não tem porquê eu fazer com que todos os elementos que estejam aqui de fora ou que estejam mais longe do meu player fique se movimentando ou executando alguma ação. Principalmente objetos ou inimigos que disparam algum projétil. Porque, por exemplo, suponha que lá na frente, nessa mesma fase, eu tenha um inimigo que fique flutuando e atirando. O que vai acontecer se o meu player estiver aqui no início da fase e tiver um inimigo atirando e esse inimigo estiver de fato atirando, mesmo o player não estando perto? Vai acontecer que se eu ficar parado aqui um tempo, esse tiro vai começar a caminhar pela tela e vai aparecer aqui. Ou seja, eu vou andar durante todo o trajeto aqui da fase do game, vendo esse tiro passar. E quando eu tenho vários inimigos que atiram, fica ainda pior, porque eu vou ver aquele monte de objeto de tiro passando ali pela fase, sem ver de onde que está vindo aquilo. Então, o ideal nesses casos é você programar de tal forma que tudo que esteja longe do player não seja ativado. O movimento dos objetos, os inimigos que atiram, tudo que fica longe deve ser desativado. Não sei se você já jogou o primeiro Super Mario, acho que até o Super Mario World talvez também tenha um sistema parecido. Mas tem uma parte do game, não lembro de qual fase que é, mas é das fases iniciais, que tem uma tartaruga, que ela fica mais ou menos aqui assim. Quando você está longe, você não vê essa tartaruga, você não vê nada. Mas quando a câmera chega aqui, por exemplo, a tartaruga começa a andar, vem aqui e cai. Mas só quando você vê ela, de fato, que ela começa a andar. Se não tivesse esse sistema, por exemplo, você ia começar o jogo, não ia ver a tartaruga. Ela ia vir andando, caindo, ela ia cair aqui embaixo e o jogador nem ia ver. Por quê? Porque não deu tempo da câmera chegar lá para ele poder visualizar. Então, qual que é o sistema? Quando a câmera aproxima, pega aquele objeto, ele começa a entrar em ação. Isso é algo que eu faço bastante nos meus jogos, inclusive naquela série que eu coloquei aqui, da GDevelop, eu ensino a fazer um sistema parecido de
fazer com que os objetos sejam ativados, as ações deles sejam ativadas somente quando eles estiverem próximos do player. Então o que acontece? Aí o meu player chegou aqui. Se ele chegou aqui, a câmera está aqui, aí sim ele começa a entrar em ação. E eu tenho que fazer de tal forma que não seja exatamente quando entrar na câmera. Porque, por exemplo, se eu quero esse inimigo aqui, ele se movimenta. Eu quero fazer com que quando eu chego numa certa distância, ele comece a se movimentar, mesmo que ele não esteja na visão da câmera. Porque senão eu vou ter que esperar a câmera chegar aqui. Aí, por exemplo, eu chego com a câmera nesse ponto. Aí ele anda para cá e some, e para. E não é isso que eu quero. Eu quero que quando ele tem uma certa distância, ele fique andando, estando ou não estando dentro da câmera. Porque assim ele consegue vir para cá, aparecer, depois ele sai, anda e retorna para cá. E assim eu consigo ter esse objeto visível. Agora, com objetos que atiram, o ideal é eu fazer com que eles atirem, com que essa distância seja menor. Porque, por exemplo, esse objeto aqui que se movimenta, eu tenho que fazer que, por exemplo, a distância de ação dele seja daqui até aqui, mais ou menos. Porque aí ele vai andar, vai vir aqui e eu vou ver ele aqui novamente. Depois ele sai, anda aqui e vem aqui. Se for só até aqui, por exemplo, ele vai chegar aqui e vai parar e eu não vejo ele mais. Só quando eu aproximar que ele vai continuar esse trajeto dele. Quando se trata de inimigos que atiram, eu tenho duas opções. Eu posso fazer que quando a câmera começar a chegar aqui próximo, ele comece já a atirar. Ou então, somente quando eu visualizar ele. No jogo que eu estou fazendo, que é o Área 32, todos os inimigos que atiram, eles só atiram quando estão dentro da tela. Então se a câmera está aqui, por exemplo, não vai aparecer tiro nenhum, o tiro não aparece. Quando ele entra dentro da câmera, aí sim que o tiro de fato acontece. As animações vão estar rodando. Mesmo a câmera estando longe, a animação do objeto está rodando. Mas só quando chega de fato, quando ele entra na câmera, que o tiro vai sair. Essa questão da animação rodando também, você pode configurar, dependendo principalmente se o seu jogo for para celular e tal, você pode configurar para que a animação de todos os objetos que estejam fora da tela fiquem paradas. Então, por exemplo, tem aqui o nosso objeto aqui que tem a animação de movimento dele, das perninhas e tal. Quando ele estiver dentro da câmera aqui, dentro desse espaço, a animação vai rodar normalmente. Só que quando ele estiver aqui de fora, você pode fazer com que a animação pare. Aí ele vai ser um sprite estático que vai caminhar, porque ainda está dentro do espaço aqui de movimento. Ele vai fazer o movimento normal, só que o sprite dele agora vai estar parado. Quando ele chegar aqui, o sprite dele começa a executar. Saiu, parou de executar. Isso também é uma forma de você otimizar. Assim, para jogos no computador, essa questão do sprite e tal, às vezes não faz tanta diferença. Porque os computadores hoje em dia já têm uma certa capacidade de processar tudo isso. Mas quando sua fase é muito grande, por exemplo, e você está tendo problemas de otimização, você pode fazer esses macetes, digamos assim, para ver se você diminui um pouco ali deixa o jogo um pouco mais leve, né? Tirar tanto as ações dos objetos distantes quanto a própria velocidade da animação, né? Então a animação só roda quando está dentro da câmera. Está fora da câmera, a animação não roda. Então esse é um dos métodos que você pode utilizar para você otimizar o seu jogo. Outra coisa também que você pode fazer é utilizar triggers. São gatilhos para você criar os objetos, principalmente os inimigos. Os jogos antigos, principalmente os mais antigos ainda, você percebe que quando você passa uma certa parte da fase, principalmente quando você joga com o emulador, a gente vê isso. Você vê que o inimigo ele é meio que jogado dentro da tela, ele aparece do nada. Então você vai andando, aí chega num certo ponto, ele surge num canto.
Dependendo do emulador, você vê até um pedaço do cenário e vê de fato ele surgindo aqui nesse espaçozinho que tem aqui. Isso acontece porque os jogos de antigamente, né, eles eram programados para que quando a câmera chegasse em certo momento ali do jogo, certa parte, o objeto, aquele inimigo, seria criado naquele ponto. Então, tudo que você não via no jogo não tinha de fato ali dentro da memória do computador. As coisas iam criando na medida que o jogo ia avançando. E você pode fazer a mesma coisa também. Então, por exemplo, tá aqui a câmera do nosso personagem. E aqui você vai ter, por exemplo, um inimigo qualquer. Ao invés de você já colocar o seu inimigo lá na Game Engine, o sprite dele, tá, o objeto, você pode colocar um trigger, um outro objeto mais simplificado, com um sprite bem simples. E quando a câmera se aproximar desse trigger, aí o interessante é não ser exatamente dentro do trigger, para você não ver aquele... tá vazio quando vê surge ali o objeto do nada. Você pode fazer que quando ele chega a uma certa distância, esse trigger destrói e dá espaço a um novo objeto. Aí ele cria o objeto correspondente a esse trigger. Então, se você tem um inimigo X, toda vez que você chegar no trigger X, ele vai criar o inimigo X. Nos jogos antigos, você percebe também que quando você passa por uma parte que surge aquele inimigo, quando você volta para aquele mesmo lugar, aquele inimigo é criado novamente. Porque ali está como se fosse um trigger, toda vez que a câmera do jogador, a view do jogador chega naquele ponto, ele cria o objeto. Então, toda vez que você chegar e não tiver aquele objeto ali, ele vai criar do zero. Na verdade, ele sempre cria, né? Principalmente nos jogos do Nintendinho. Tudo que tá fora da câmera ou é criado ou é destruído. Então, você vai, na medida que você vai andando, ele vai criando os objetos. Na medida que você abandona os objetos, ele vai destruindo os objetos. Então, você pode fazer isso também. Só que quando você tem esse sistema de trigger, que toda vez que você passar por ele vai criar um objeto, você tem que tomar o cuidado do seguinte: suponha que eu passo por esse inimigo e eu não destruo ele. Então ele passei pelo trigger, criou o objeto. Se eu voltar e ele criar o objeto novamente, eu vou ter dois objetos. Aí eu tenho que tomar o cuidado que de toda vez que o objeto chegar desse ponto aqui para trás, passei por ele, está aqui, ó, ele é destruído. Quando eu voltar aqui, ele vai criar um outro, só que aquele primeiro que ele criou vai ter sido destruído já. Isso vai evitar de você toda vez chegar aproximado do trigger e ele fica criando várias vezes um determinado objeto e saturar aqui de vários objetos. Então você tem que programar o seu trigger para que ele funcione, ele cria o objeto quando entra ali, chega próximo do player, mas quando esse inimigo fica longe, por exemplo, você passou por ele seja destruído, porque senão ele vai criar várias vezes. Então essa é uma outra forma também, utilizar recurso dos triggers. Outra coisa importante é você manter esses objetos sem física. Por exemplo, no meu jogo eu tenho alguns inimigos que tem aquele movimento padrão de direita para esquerda, né? Vou colocar como sendo isso aqui. Então ele anda para cá, depois ele encontra um trigger, ele colide com esse trigger, passa a andar para a direita, depois ele encontra esse e inverte a posição. Esse objeto aqui, por exemplo, ele só faz isso, ele não pula, ele não cai, então em momento nenhum eu vou utilizar um sistema onde ele vai vir andando, vai descer aqui, por exemplo, dessa forma. Ele tem o movimento básico, de um lado para o outro. Como ele tem um movimento básico, não tem por que ele ter gravidade, toda a configuração de física dele. Eu posso deixar ele como um objeto simples e só configurar a posição no eixo X dele, para ele tanto para a direita, que é o valor positivo do eixo X, quanto para a esquerda, que seria subtraindo um valor da posição X dele.
e ignoro tudo que for relacionado à gravidade, à parte da vertical, né? Tanto é que esses inimigos, eu não estou aqui com o programa aberto aqui, com o game aberto, senão eu mostrava. Vai demorar muito para abrir. Se eu pegar, por exemplo, esse inimigo e colocar ele aqui para andar, colocar os gatilhos, ele vai andar normalmente, porém ele vai andar no ar. Por quê? Porque ele não tem gravidade. Não tem necessidade de eu colocar gravidade nesse objeto, porque ele vai ser um objeto que só vai ficar, por exemplo, aqui, sempre vai ficar na base, né? Agora, se eu precisar de um inimigo que pule, ou que chega, por exemplo, nesse ponto e caia, tipo aquelas tartaruguinhas do Super Mario, aí é importante eu ter, sim, um recurso de física. Mas se ele for andar só para a direita e para a esquerda, e em momento algum você pensar em utilizar um sistema para que ele caia ou para que ele pule os obstáculos, então você tira a física, você utiliza um objeto comum, faz ele só movimentar ali no eixo X, sem se preocupar com questões de gravidade, física, etc. Porque isso já vai economizar, e só o fato de você não ter a colisão sendo processada ali já é um grande mérito, digamos assim. Porque colisão, testes de colisão é algo que consome muito. Então esse tipo de inimigo que vai andar só de um lado para o outro, por exemplo, não tem por que você colocar física nele, e muito menos manter ele ativo quando está fora da área do game, porque senão vai ser vários testes de colisão sendo feitos, vários processamentos de gravidade e movimento, que o jogo vai ficar pesado. Então você tem que manter tudo o mais simplificado possível. Outra coisa importante, mas isso aí também é uma questão opcional, é algo que eu escolhi, é você fazer fases pequenas. Ao invés de você fazer uma fase gigantesca, com um monte de objeto, um monte de recurso, que vai ter que ficar alocado ali na memória RAM, você pode dividir essa fase em pequenas fases. Por exemplo, eu vejo o pessoal fazer o seguinte, aí tem lá uma fase gigante, né? Tem uma fase enorme, e a cada ponto da fase, às vezes tem ali o checkpoint. Ao invés de você fazer uma fase gigante e colocar vários checkpoints para o jogador, você pode, por exemplo, pegar essa fase e dividir em pedaços. Dividir aqui até mais certo aqui, ó. Divide ela em pedaços. E cada uma passa a ser uma fase independente, ali com o mesmo cenário, a mesma proposta e tal. Aí pode ser tipo o 1-1, 1-2. Na verdade não, tem que ser aqui o 2-1, depois o 3-1, 4-1, por exemplo. No Super Mario do Nintendinho tem esse recurso. Você tem ali fases pequenas, cada uma dividida ali tipo 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, e todas fazem parte do mesmo ambiente, né? O mesmo cenário. Esse é um recurso que eu também estou utilizando no meu game, que são 4 fases pequenas que correspondem a um estágio. Então eu tenho aqui as pequenas fases e aqui eu tenho o estágio todo. Se o personagem morre aqui, ele retorna para o início dessa. Se ele morre aqui, ele retorna para o início dessa, e assim sucessivamente. Se der game over, aí ele volta aqui para o início de todas, né? Aí ele não vai, se der game over, por exemplo, aqui, ele não vai voltar para cá, ele volta para o início do estágio. Então essa é uma forma também de você otimizar o seu jogo. Você fazer fases mais curtas e numa quantidade maior, porque vai deixar muito mais otimizado, não vai ter tantas coisas sendo processadas ao mesmo tempo ali no seu jogo. Bom, então é isso, essas foram algumas dicas para você otimizar aí o seu projeto. Foram só 4, eu acho, eu coloquei aqui na minha lista. É lógico que essas daqui não são todas as formas de você otimizar um jogo, existem diversas outras maneiras de você fazer otimização, mas são algumas que eu separei aqui, que eu estou utilizando e que eu vejo que quase todo projeto dá para você aplicar isso, porque dependendo da qualidade gráfica do seu jogo, não tem como você ficar otimizando tanto,
às vezes você quer um jogo com uma resolução maior e tal, ou da programação já precisaria um pouco mais de experiência em programação, então para quem está começando já seria complicado fazer uma otimização na programação sem ter uma noção mais, pelo menos, intermediária do processo de programação. Mas essas dicas aqui que eu passei dá para tanto uma pessoa que tem mais experiência quanto alguém que está começando colocar ela em prática e tornar o jogo mais otimizado, sem entrar tanto na parte técnica, digamos assim, da programação, de resolução e tal. Embora esses outros recursos também, esses outros aspectos do jogo também são importantes de serem analisados para ficarem mais bem otimizados. Bom, então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e também acesse o nosso site para você conhecer o nosso conteúdo, nosso podcast, nossos cursos, nosso e-book. E é isso aí. Então, eu sou Jefferson Dias e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!